No dia 6 de agosto, o telescópio espacial James Webb foi direcionado para um alvo bastante especial, que foi o TL-3 Atlas. Apesar de já ter sido observado por outros telescópios, tanto terrestres quanto espaciais, a expectativa da comunidade científica era enorme. Isso porque o Webb, considerado hoje o telescópio mais poderoso do mundo, tem a capacidade de enxergar detalhes que antes simplesmente passavam despercebidos. Ele não apenas fotografa, mas também analisa a composição química e física de corpos celestes com uma precisão sem precedentes. Se você ainda não conhece o TL-3 Atlas, saiba que ele está entre as descobertas mais fascinantes dos últimos anos. Trata-se de um objeto interestelar, vindo de fora do nosso sistema solar, e que vem revelando mistérios que desafiam tudo o que sabemos sobre cometas. No dia 26 de agosto, pouco depois dessa observação, o cientista Martin Andrew Gardner publicou as primeiras análises preliminares e o que ele revelou deixou os pesquisadores ainda mais intrigados. Cada dado coletado parecia levantar uma nova dúvida sobre a verdadeira natureza desse objeto misterioso. Mas o que torna o TL-3 Atlas tão especial? Primeiro, o seu tamanho. Estima-se que ele tenha cerca de 11 km de diâmetro. Para se ter uma ideia, se um objeto desse porte colidisse com a Terra, o impacto seria comparável ao que teria causado a extinção dos dinossauros. Depois, a sua velocidade, o cometa viaja a incríveis 210 mil km por hora. Isso significa que em apenas 7 segundos ele percorre uma distância equivalente à de São Paulo ao Rio de Janeiro. E, talvez, o mais impressionante, a sua idade. Os cientistas calculam que o TL-3 Atlas tenha surgido há mais de 7 bilhões de anos. Isso o torna mais antigo que o próprio Sistema Solar, que existe há apenas 4,6 bilhões de anos. Esse detalhe por si só já é fascinante, afinal estamos falando de um visitante cósmico que carrega em sua estrutura informações de uma época anterior à formação do Sol, da Terra e de todos os planetas que conhecemos. Ele é literalmente um pedaço da história primordial do universo, viajando até nós como uma cápsula do tempo. E foi justamente essa curiosidade que levou os cientistas a analisá-lo de perto. O James Webb, com seu espectrógrafo de infravermelho próximo, conseguiu medir a composição química liberada pelo cometa conforme ele se aproxima do Sol. Esse processo é chamado de sublimação. Os materiais congelados em seu interior aquecem e passam diretamente do estado sólido para o gasoso, formando a famosa cauda dos cometas. Até aqui, nada fora do comum. Mas quando os dados foram analisados, surgiu a grande surpresa. Os gases liberados pelo TL-3 Atlas não seguiam o padrão esperado. Foram detectados monóxido de carbono, dióxido de carbono, água e sulfeto de carbonila. O estranho é que a quantidade de dióxido de carbono em relação à água era extremamente alta, algo nunca antes registrado em outro cometa. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas ele traz uma revelação profunda. Significa que o TL-3 Atlas provavelmente se formou uma região muito diferente da que originou os nossos cometas, uma região extremamente fria, localizada além da chamada linha de gelo do dióxido de carbono, um ponto tão distante de uma estrela que o CO2 deixa de ser gás e se solidifica. Em comparação, os cometas do nosso sistema solar normalmente carregam mais água congelada do que dióxido de carbono. Mas o TL-3 Atlas inverteu essa lógica. Isso sugere que ele nasceu em um sistema estelar com condições físicas e químicas muito diferentes das nossas. Ou seja, além de antigo, ele é um visitante de um ambiente cósmico totalmente distinto. À medida que se aproxima do Sol, o Atlas tem mostrado um comportamento extremamente exótico. Um dos fenômenos mais intrigantes foi a detecção de jatos invertidos. Em vez de expelir poeira e gás para longe da estrela, como acontece com praticamente todos os cometas conhecidos, ele lança esse material na direção do Sol. As imagens do telescópio confirmaram que não se trata de ilusão de ótica, mas sim de um comportamento real e inédito. Outra descoberta impressionante foi a detecção de níquel em maior abundância do que ferro, algo que não condiz com os padrões cósmicos. Normalmente, o ferro é muito mais comum no universo, mas no caso do Atlas a proporção se inverte, levantando hipóteses sobre sua origem em ambientes galácticos bem diferentes dos nossos. Tudo isso faz do cometa o mais rápido já registrado, viajando a cerca de 58 km por segundo e trazendo consigo informações preciosas sobre a formação de sistemas estelares além da nossa galáxia. Cada nova observação abre novas perguntas e mostra que este visitante cósmico pode ser ainda mais misterioso do que imaginávamos. Mas no caso do Atlas, parece haver algo impedindo que o calor penetre em seu interior. Uma das principais hipóteses é a existência de uma camada isolante que recobre o núcleo. Essa camada poderia ser formada por poeira, compostos orgânicos, ou até mesmo por uma crosta endurecida ao longo de bilhões de anos. Na prática,
Ela funciona como uma barreira, dificultando que o calor do Sol alcance as camadas mais internas onde estaria o gelo de água. Alguns cientistas acreditam que essa crosta tenha se formado após o cometa passar por outras estrelas em sua longa jornada de 7 bilhões de anos. Cada aproximação teria feito parte do seu gelo sublimar, deixando para trás resíduos que, com o tempo, criou tipo uma crosta protetora. Outros sugerem que a radiação cósmica endureceu a superfície, tornando quase como um carvão cósmico. E claro, existem as explicações mais ousadas, que flertam com a ficção científica. Alguns teóricos especulam que essa camada não seria natural, mas sim artificial, projetada para proteger algo dentro do núcleo. Isso levantou hipóteses de que o Atlas não seja apenas um cometa, mas talvez uma sonda camuflada ou um objeto construído por uma civilização desconhecida. A ideia parece improvável, mas não deixa de alimentar a imaginação. Independentemente da teoria, o fato é que ainda sabemos muito pouco sobre esse viajante interestelar. O seu periélio, que é o ponto de maior aproximação do Sol, acontecerá em 29 de outubro. Até lá, os cientistas esperam obter dados ainda mais detalhados com o James Webb e outros telescópios, tentando desvendar de vez os segredos desse objeto tão peculiar. Seja ele apenas uma rocha gelada, um vestígio de um sistema estelar distante ou algo além da nossa compreensão. O cometa já cumpre um papel fundamental. Ele nos lembra que o universo é vasto, misterioso e cheio de surpresas. Cada vez que acreditamos entender como os corpos celestes funcionam, surge um visitante como esse para nos mostrar que ainda há muito a aprender. E talvez essa seja a maior lição. O cosmos guarda segredos que desafiam a ciência. Provocam a imaginação e reforçam a ideia de que ainda estamos apenas arranhando a superfície do que realmente existe lá fora. O universo é tudo aquilo que existe. O espaço, o tempo, a matéria, a energia e as leis que regem todos os fenômenos. Ele é tão vasto e complexo que, mesmo com séculos de estudo, a humanidade ainda compreende apenas uma pequena parte de sua imensidão. Os cientistas acreditam que o universo teve origem há cerca de 13,8 bilhões de anos com o Big Bang, uma enorme explosão que não aconteceu em um ponto específico, mas em toda a parte ao mesmo tempo. A partir desse instante, o espaço começou a se expandir, dando origem às partículas, aos átomos e, com o passar de bilhões de anos, às estrelas, galáxias e planetas. Para se ter uma ideia do tamanho do universo, a velocidade da luz é de 300 mil km por segundo, mas mesmo assim, levaríamos cerca de 100 mil anos viajando nessa velocidade para cruzar apenas a Via Láctea. E esse é apenas um entre trilhões de outros sistemas galácticos conhecidos. Outro grande mistério do universo está no fato de que a matéria visível representa apenas 5% de tudo o que existe. O restante é composto por matéria escura 27% e energia escura 68%, componentes invisíveis e ainda pouco compreendidos, mas que influenciam na forma como as galáxias se formam e como o universo continua a se expandir. Dito isso, o que você acha sobre o TL3 Atlas? Comenta aqui embaixo se você curtiu e vamos ficar ligados para te trazer mais informações sobre o caso. Até mais!